Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gera Sorte. Eu sou o Ricardo Ramalho, criador do site Gera Sorte Online, e vou estar trazendo aqui para você então a análise do último concurso 3.257 que aconteceu ontem à noite. Então, antes de qualquer coisa, eu desejo aí a todos vocês um abençoado domingo. Então, vou deixar o vídeo bem cedinho, a partir das 8 horas da manhã, você já vai conseguir assistir todo esse conteúdo, tá? Vai colocar um gostei, é claro, lá, né? Um comentário. Se não gostou também, pode colocar um comentário. Me fala onde que está a sua dúvida para mim poder te ajudar aí num próximo vídeo. Beleza? Então, essa daqui foram as dezenas sorteadas. Foi um concurso bem legal, bem bom aí, um único ganhador. Inclusive, a gente vai até dar uma olhadinha aqui primeiro, né? Nesse único ganhador aí da faixa de 15 pontos. Vou clicar aqui em sorteios. Ele já traz aqui para mim a loto fácil e tá aqui, olha. Eu espero que tenha sido bolão, tá? Vai levar para casa R$ 1.412.275,59. Para a faixa de 14 pontos também pagou muito bem, né? A gente sempre considera um prêmio bom acima de R$ 1.500. Então pagou aí para cada um dos 256 ganhadores dessa faixa R$ 1.652,46. As faixas aqui, as demais faixas, 13, 12 e 11 pontos, são faixas fixas, sempre paga, então a mesma coisa, tá? A gente só dá uma olhadinha sempre aqui na faixa de 15 e 14 pontos. Meus parabéns a todos vocês. Continue assim, então, sempre rumo aos 15 pontos. Tá aqui, então, dezenas na tela: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22 e 25. Tá? Na região dos primos veio 6 dezenas, 5 na cruz. Olha lá, saiu 5 na cruz, que a gente estava, né, também como critério aqui. Eu estava gerando jogos, palpites aqui com 5 números na cruz, enfim, saiu. Só não veio 9 ímpares aqui que eu estava esperando, né? Mas eu vou continuar insistindo então nos 9 ímpares, porque está muito em tendência. 10 números na moldura, 6 números de Fibonacci, 7 números na progressão, 11 repetidas do último concurso. Normalmente, quando tem 11 repetidas do último concurso, né, dificilmente acumula o concurso. Muita gente prefere utilizar o último concurso cadastrado para se guiar, para montar os seus jogos, né? Então, sempre é mais... por curiosidade, só veio um ganhador, mas as pessoas só se estão mudando, né? Mas as pessoas, né, se baseiam muito, né, em 11 dezenas do último concurso. Padrão de linhas 44322, padrão de colunas 43332. Então hoje a gente vai falar, já vou falar agora do gabarito de linhas e colunas que eu havia prometido então no último vídeo. Então hoje a gente vai entender. Essa bolinha vermelha indica zebra, né? Indica que não foi esperado, né? 6 números na região de Fibonacci. E os números de Fibonacci são esses números, né, na região cor-de-rosa: 01, 02, 03, 05, 08, 13 e 21. São 7 números que compõem aqui dos 25 a região que a gente chama de Fibonacci. Se você quiser entender um pouco mais, né, por curiosidade ou para aplicar aí nas suas estratégias, você pode pesquisar no Google o que são números de Fibonacci, o que são números primos, o que são números na progressão, e assim por diante. Você vai ter uma definição matemática. Para nós aqui, nós vamos utilizar como os números estáticos. Então, nunca vai mudar esses números primos, nunca vai mudar o Fibonacci nem na progressão. O que muda são as dezenas do sorteio que caem nessa região. E onde está circulado são onde caíram, por exemplo, na região dos primos veio 6 dezenas. O que a gente espera é o padrão, é que sempre venha de 4 a 7 dezenas. Para cada critério aqui, critério de primos, critério de cruz, critério de ímpares, critério de moldura, para cada um você vai ter um padrão diferente. Por exemplo, na moldura, a moldura ela é composta de 16 dezenas. Então o padrão é diferente do que o padrão de cruz, por exemplo. Cruz são 9 dezenas. Logo, aqui então o padrão ele compreende de 8 até 11 dezenas. Se essas 10 dezenas sorteadas estiverem dentro, como está, né? 10 está dentro desses limites aqui. Então, a bolinha fica verde. Agora, olha Fibonacci. Fibonacci, o padrão já é diferente também. Por ser somente 7 números, né, o padrão é que venha de 3 a 5. E da onde que você tira isso, Ricardo? Das próprias estatísticas individuais. Então, como aqui, né, as dezenas sorteadas, né, a 01, 02, 03, 05, 08 e 13, não estão dentro desses limites, então veio um pouco a mais do que esperado. A bolinha fica vermelha indicando zebra para você.
Beleza? Até aí? Vamos dar uma olhadinha então aqui, olha. Gabarito de linhas, a gente começa com gabarito de linhas. Perceba que coincidiu exatamente com o gabarito exato, né? O gabarito exato seria esse daqui, o 44322. Por quê? Porque, né, 4 números na primeira linha, 4 números na segunda, 3 números na terceira, 2 números na quarta e 2 números na quinta linha. Mas, na verdade, não é assim que se faz a leitura do gabarito. A leitura correta é você pegar e fazer dessa forma. Saíram 4 números numa linha. Que linha? Qualquer uma das 5. Saíram 4 números em outra linha. Que linha? Qualquer uma das 5 linhas. Saíram 3 números em outra linha, 2 números em outra linha e 2 números em outra linha. Então, não estou especificando a linha aqui. Eu estou falando que saiu uma quantidade dentro de uma das 5 linhas. Pelo gabarito de colunas, você consegue entender melhor isso daqui. Então, o gabarito de linhas a gente lê de forma horizontal. E o gabarito de colunas a gente lê de forma vertical. Então, essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, essa é a terceira coluna, essa é a quarta coluna e essa é a quinta coluna. Beleza? Entenderam? Então, coluna 1 é composta das dezenas 01, 06, 11, 16 e 21. Legal até aí? O que ele está falando aqui nesse Czinho de colunas? Ele está falando que o gabarito veio 43332, mas se você pegar aqui pela ordem exata do gabarito, não foi isso que aconteceu. A ordem exata foi 42333. E por que então você coloca dessa forma, Ricardo? Porque se você não ordenar os gabaritos, tá? De forma decrescente, você vai ter 120 variações para cada tipo de gabarito. Neste caso, teríamos aí mais de 2.000 gabaritos. E olha o que pode acontecer. Então, vou abrir aqui numa nova guia. Sempre lembrando, né, que essa parte de estatística aqui é da área de membros. Eu sempre convido você então a fazer parte do Gera Sorte. Se você estiver chegando hoje, cadastra aqui, é bem facinho. Você vai ter 2 dias de acesso com tudo liberado para você ver aí o que você pode montar o seu jogo. Vai poder montar jogos incríveis, vai começar a economizar muita grana com jogos que dificilmente podem ser premiados. Então aqui você tem diversas ferramentas, você vai poder fazer simulação, etc. Eu vou clicar aqui em logar no site, né, só para te mostrar, e eu clico aqui em acessar, porque meus dados já estão gravados aqui no navegador. Eu caio aqui então no painel do usuário, aqui ele já identifica quem está acessando, né, se é um assinante ou não, para ele poder liberar as ferramentas. Para sair dessa tela aqui, bom, essa tela é simplesmente para poder identificar. Agora sim ele libera as ferramentas. Pelo usuário aqui, ele identifica que ele pode, né, eu sou um usuário administrador, então ele entende que as ferramentas podem ser liberadas. Vou clicar aqui em estatística agora. Tá? Caindo na estatística, a primeira tela que aparece é o balanço estatístico, é um raio-x de tudo que aconteceu no último concurso. O que você vai fazer é abrir essa caixinha de opções, rolar aqui o seu scroll bar, né, a sua barra de rolagem, até aparecer essa opção aqui, ó, números na linha e números na coluna, tá? Eu vou pegar primeiro o números na linha. Dou um clique aqui, deixa eu carregar a página, enquanto isso eu molho a goela. Tá vendo, gente? Hoje eu só tô falando um pouco pelo nariz, mas o problema respiratório hoje não atacou, né? Tem dia que tá difícil, né? No vídeo anterior vocês viram que eu quase não consigo falar. Tá aqui uma explicação básica, você pode parar o vídeo aí, né? E ler isso daqui, tá? Ou acessar a ferramenta, né? Parar na ferramenta e ler essa ferramenta. Tá aqui então a relação dos gabaritos de linha. Então a gente tem, depois de ordenar os gabaritos de forma decrescente, ou seja, do maior termo até o menor, você tem 18 gabaritos. Mas olha só, para cada um desses 18 gabaritos, tá? Se você fosse fazer um arranjo matemático, você teria 120 maneiras de misturar esses 5 elementos.
Então, esse 4 aqui, ele poderia estar no lugar do 2 e o 2 no lugar do 4. Esse 3 poderia estar aqui na primeira posição. Esse 2 poderia estar na quarta posição e assim por diante. Existem 120 variações. Então, seria 120 variações para esse gabarito, mais 120 variações para esse gabarito, 120 para esse, até para o último gabarito. Então, se você pegar aqui e abrir a sua calculadora, onde que está aqui, ó. Se você abrir sua calculadora e simplesmente fazer uma conta bem rápida, 120 vezes, quantos gabaritos eu tenho? Eu tenho 18 vezes 18, eu tenho 2.160 gabaritos, tá? Então, eu teria 2.160 linhas aqui, tanto para gabarito de linhas como para gabarito de colunas. Aqui a gente está falando de gabarito de linhas. E o que refletiria isso daqui? Ó? Dá uma olhada assim. Quando você tem 18 gabaritos, você bate o olho nessa primeira linha, você já consegue ver pela frequência, a frequência é quantas vezes esse gabarito já foi sorteado, né, em quantos concursos? 1.008 concursos. O percentual dele em relação, né, a todos os 3.257 concursos registrados até hoje é 30,95%. Tá vendo? Então, a gente tem aí uma média de praticamente 1/3, né? A cada 3 concursos, esse gabarito sai. Mas quando você vai baixando aqui na sua tabela, você vai vendo aqui que tem gabaritos que saem muito pouco. Por exemplo, esse daqui, ó, 55320, só saiu 3 vezes. Então, olha só a porcentagem dele. Agora, se a gente tivesse os 2.160 gabaritos, olha o que iria acontecer. Eu vou carregar uma outra estatística aqui, também de gabarito de linhas, só que é o gabarito de linhas versus o gabarito de colunas, ou seja, os dois ao mesmo tempo. Eu nem coloquei todos os gabaritos aqui nessa ferramenta, nessa tela, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Então, o melhor gabarito de linhas com o melhor gabarito de colunas, ele fica nessa primeira linha, tá? O outro gabarito com outro... Ó, gabarito de linhas com gabarito de colunas. Então, você tem todas as variações aqui. Olha só isso daqui, ó. Não repete nenhum, tá? Então, eu não coloquei todos. Eu coloquei só uma parte aqui. Mas perceba que o melhor gabarito, ele tem menos de 10%. E conforme você vai baixando a tabela aqui, vai caindo muito. 1%, 0,95%, 0,43%, 0,25%. Como que a gente vai apostar numa coisa, por exemplo, esse gabarito aqui? Eu vou pegar o 53322 de linhas com o 53331 de colunas. Ele já saiu 11 vezes esse gabarito. Tá? Ele sai a cada 296 concursos. Entende que se eu tivesse isso, eu estou mostrando para vocês, aqui eu nem sei quantos gabaritos tem aqui, né? Mas a gente pode pegar e fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer, só para ver quantos gabaritos eu coloquei aqui, ó. Eu vou selecionar tudo isso daqui e vou abrir um bloco de notas. Vou abrir um bloco de notas e vou colar isso daqui. Então, a gente tem aí 84 linhas. 84 linhas. Então, eu só coloquei 89 gabaritos. E olha só, no último gabarito saiu 0,03%. Vocês imaginam como seria 2.160 gabaritos? Então, pulverizaria muito o resultado aqui. Então, a gente não vai ter uma eficiência boa para selecionar. Enquanto quando você está no gabarito de linhas com 18 gabaritos apenas, você sabe que tem um gabarito lá que ele sai 30%. Onde que a gente acha alguma coisa próxima aqui? Não acha. O mais próximo seria esse daqui que está em tendência. Mas olha só, ele está com 28 concursos de atraso. Você poderia utilizar esse gabarito aqui. Utiliza os primeiros gabaritos. Mas é mais por conta disso que eu falei para vocês que eu ordeno o gabarito. Agora vocês entenderam por que eu ordeno o gabarito de forma decrescente. Para ele não ficar uma tabela tão gigantesca com resultados pulverizados. Beleza? Bom, já que eu mostrei o gabarito de linhas, mostrei o gabarito de linhas, né, concatenado, né, unido com o gabarito de colunas, eu vou mostrar também somente o gabarito de colunas. Tá? O gabarito de colunas é esse daqui, números da coluna ou gabarito de colunas. Você pode carregar aqui e você vai ter também exatamente 18 gabaritos, né, ordenados de forma decrescente. Então, tá aqui.
A relação dos 18 gabaritos. Como a Loto Fácil é tanto para linhas como para colunas, é um quadrado com 5 linhas e 5 colunas, então vai ser muito parecida as estatísticas, tá? Então você tem aí como melhor gabarito esse, o 43332, e o pior deles, o 55500, tá? Então você sabe que esse gabarito de colunas aqui, ele sai a cada 3 concursos. Inclusive, no concurso de ontem veio esse gabarito, então, né? 4 números numa coluna, 3 em outra, 3 em outra, 3 em outra e 2 em outra. Beleza até aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Se tá gostando do vídeo, já para, né? 5 segundinhos, deixa o seu like aí, que vai me ajudar bastante. Bom, vamos fechar aqui, então vamos seguir com o nosso vídeo. Aqui eu já falei tudo, então, dos critérios. Agora a gente vai para essa primeira tela, onde eu organizo as 25 dezenas e separo ela baseada na estatística dos 10 últimos concursos. E dá uma olhadinha aqui, olha a 20 aonde foi parar, hein? Lembra que ela reinou aqui por muito tempo? Estou falando isso daí para vocês poderem entenderem que todo concurso, esses grupos aqui mudam e você tem que acompanhar diariamente, porque eles mostram o que vem acontecendo, tá? Nos últimos concursos. A 10 está sendo a melhor dezena, inclusive neste último concurso ela saiu de novo. Então, acho que nos 10 últimos concursos você pode pegar lá na ferramenta e dar uma olhadinha, ou no padrão visual, quando a gente chegar, você observa aí em 10 últimos concursos quantas vezes ela já está saindo. Tem uma estatística, tem uma ferramenta que se chama Módulo Estatísticas, que você pode acessar também, ele te dá toda essa informação. Desse grupão das melhores dezenas, você escolhe de 5 a 8 dezenas. Desse conjunto das intermediárias, você escolhe de 3 a 4. E desse conjunto das piores dezenas, então a 15 está sendo a pior dezena aí nos 10 últimos concursos, enquanto a 10 está sendo a melhor, tá? Aqui desse conjunto você escolhe o que faltar, que vai dar entre 3 a 6 dezenas. Esse é um compilado, muito recomendável que você bata uma foto aqui, para você poder montar os seus jogos. Eu deixo aqui também 3 conjuntos de 17, 18 e 19, né, para você montar o seu jogo, ou você pode eliminar algumas dezenas, ou você pode substituir, ou você pode já desdobrar do jeito que está, ou pode acrescentar mais dezenas e fazer um fechamento maior. Fique à vontade para montar a sua melhor opção aí, melhor estratégia. Aqui são os jogos prontos também, eu começo antes, né, de começar a gravar o vídeo, eu já deixo esses jogos prontos, vou deixar lá no blog Gera Sorte também para você copiar e colar. 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 com 2 critérios específicos. 9 repetidas do último concurso com 9 dezenas ímpares. Aqui o padrão visual, comportamento individual das dezenas, então aqui você pode ver, então, olha, nos 10 últimos concursos, então com essa falha aqui no concurso 3.253, a gente entende aí que ela vem sendo sorteada 9 vezes, né, nos 10 últimos concursos. Bem fácil, né? É só você pegar aqui, ó, contar 10 para trás aqui e contar quantas vezes aparece o 10 aqui, tá? Vai ser 9 vezes. Bom, tivemos um padrãozinho aqui do 01, 02, 03, lembrando que o início 02 também está para acontecer, o início 03 pode voltar e 11 e ímpares também pode acontecer, porque aconteceu recentemente. Tá? Não tivemos nenhuma máscara, mas foi um concurso muito bom. Aqui, dezena a 06 que eu falei ontem, que se fosse sorteada, ela iria se tornar presa. Então tá aqui, ó. Hoje ela é considerada presa, assim como a dezena 10, assim como a dezena 16. A 19 continua presa. A dezena 21, que era presa, falhou. A dezena 24, que era presa, também falhou. Deixa eu ver se a gente teve algum retorno após a falha. Não tivemos nenhum retorno após a falha. Não tivemos, né? Então a gente pode aplicar o retorno após a falha agora para as dezenas 21 e 24 para o próximo concurso, tá? No vídeo de ontem eu expliquei o que é retorno após a falha, então eu vou deixar em algum lugar aqui, você dá uma olhadinha ou na descrição do vídeo, tá? Você dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu expliquei o que é esse retorno após a falha. Beleza? Ciclo das dezenas. O ciclo aconteceu exatamente o que a gente está cansado de falar aqui. Não se fecha concurso com 2, né? Não se fecha ciclo com 2 concursos. Mas pode acontecer? Pode. Matematicamente pode. E estatisticamente já aconteceu? Não. Tá aqui, ó. Tabela aqui com essa informação aqui atualizada para você. Então, nunca aconteceu um fechamento de ciclo com 2 concursos. E não foi dessa vez de novo.
tá? Então agora a gente tem que esperar o próximo ciclo para ver se esse zero aqui sai da inércia aqui e ele vira, né, se torna 1, se torna, né, um evento inédito, né? Porque até hoje, né, ele nunca aconteceu de fechar o ciclo com 2 concursos. O que é fechar o ciclo, Ricardo? É completar esse quadro aqui, ó. Tá? É só isso daqui. Esse quadro ele começa sem número nenhum, né? Então o ciclo ele começa fechado e eu venho aqui e começo então pegando o concurso. Esse ciclo no caso começou no concurso, esse ciclo ele começou em 692, tá? São as quantidades de vezes que já abriu, fechou, tá? Então ele abriu novamente no 692. Né, coincidindo com o concurso 3.256. Eu vim aqui, peguei as 15 dezenas, coloquei cada dezena na sua casinha aqui, tá? Não se completa o quadro porque são 15 dezenas e tem 25 casinhas. Logo fica 10 dezenas de fora. No vídeo de ontem, por isso que é importante você pegar, acelera o vídeo lá até onde eu falo, né? Quantas dezenas você precisa escolher daquelas 10 que faltava, tá? Vamos mostrar aqui como que estava antes. Eu vou voltar um concurso, então eu vou tirar esse concurso aqui, tá? Então, agora a gente tem aí, né, como se não tivesse acontecido esse sorteio. Então, vamos imaginar aí, começou o ciclo no concurso 3.256, eu vim aqui, peguei as 15 dezenas, coloquei cada dezena na sua casinha aqui, ó. Tá vendo que não completa o quadro, porque faltam 10 dezenas, e são exatamente essas 10 dezenas. Aí eu peguei essas 10 dezenas, coloquei lá na estatística personalizada, tá? Para mim saber quantas dessas 10 dezenas poderia vir, tá? E o ponto de equilíbrio foi 6, e foi exatamente o que aconteceu. Se a gente voltar agora para o concurso 57, e clicar aqui em gerar, para ele atualizar tudo, você vai ver que não completou ainda o quadro, ou seja, não fechou o ciclo, e está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, não saiu, não. Eu cometi um erro aqui, tá? Se tem 6 dezenas aqui, significa que veio 4 das 10 dezenas que a gente utilizou. E o que eu falei no vídeo de ontem não foi isso, não. O que eu falei foi para você escolher de 5 a 7, se não me engano. Mas são coisas que acontecem, tá? Então, esse ciclo aqui, então, não funcionou para a gente, né, apostar pelo menos 6 dezenas, porque só veio 4 daquelas 10 dezenas que faltavam. É importante, sim, você assistir o vídeo. Assiste o vídeo, o Ricardo errou. Não, todos nós erramos, porque, né, loteria não é uma coisa exata, é uma coisa que a gente pega, acompanha, tá? Pega algum tipo de padrão e tenta aplicar isso daí nos nossos jogos, tá? Simplesmente isso daí. A gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas a gente tem ideia do que pode acontecer. Por exemplo, dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas, eu poderia montar uma estatística somente com essas 10 dezenas. Olha que simples que fica. Ctrl C para me copiar. Se eu tiver já na área de estatística, eu venho aqui e seleciono a opção de estatística personalizada. Tá vendo? Que é essa opção aqui, tá? Se eu não tiver, eu simplesmente venho aqui e clico aqui em estatística. Carregou aqui, agora sim eu clico em estatística personalizada, tá? Dou um clique aqui. Eu diminuí o zoom, só para mim poder mostrar o menu aqui para vocês. Beleza? Eu copiei as 6 dezenas, não copiei? Eu colo aqui essas 6 dezenas e clico aqui em gerar. Ele vai completar esse quadro aqui para mim, tá? Assumiu as 6 dezenas que eu coloquei e olha só, essas 6 dezenas juntas, né? Elas já saíram em 88 concursos. Porém, aqui o que está sinalizado em amarelo é que venha 2 dessas 6 dezenas, ou venha 3, ou venha 4, ou venha 5. Pode vir 6? Pode, tá? Porém, né, o que mais pode acontecer é isso daqui, é vir de 3 a 4 dessas dezenas. É assim que a gente utiliza a estatística ao nosso favor. Bom, na região dos primos, agora nas estatísticas individuais, região dos primos, tendências para vir 7, 8 e 9 dezenas. Na região da cruz, tendências para vir 3, 8 dezenas. Na região dos ímpares, tendências para vir 6, 9 e 12 dezenas. Região da moldura, tendências para vir 7, 8, 9, 11 e 12 dezenas. Região de Fibonacci, tendências para vir 1, 3 e 4 dezenas. Região da progressão, tendências para vir 6 dezenas. Nos ciclos individuais, ciclo dos primos, faltando 3 dezenas. Ciclo da cruz, faltando 4 dezenas. Ciclo dos ímpares, faltando 2 dezenas. Ciclo da moldura, faltando 3 dezenas.
ciclo de Fibonacci fechou e ciclo da progressão faltando apenas a dezena 04. Bom, com 25 minutinhos de vídeo, eu coloquei aqui um monte de informação, eu espero que vocês acessem, tá? E na semana que vem, né, acompanhem o vídeo diariamente, que a gente vai falar sobre rastreador de tendência, a gente vai falar sobre excluir colunas, o validador de jogos, então eu vou mostrando aí uma ferramenta por dia para vocês de lá da área de assinantes. Fiquem todos com Deus, um abençoado domingo a todos vocês e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.